Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é As Chaves para Desbravar o Futuro. Aqui comigo estão a Sayuri, a Karen e o Rogério. Olá a todos, aqui é a Sayuri, eu sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos os ouvintes, eu sou a Karen, é um prazer estar aqui. Oi, bom dia a todos, meu nome é Rogério, eu sou membro da Rap Science desde 2014. É isso aí, obrigado pessoal pela companhia, pelo esforço na gravação. E hoje a gente vai continuar na série As Leis de Aço. Esse é um livro bastante denso, tem uma série de ensinamentos muito importantes dentro desse livro, visto que é o livro de leis de 2020. E o episódio de hoje foi baseado nesse livro no capítulo 4. E a gente já começa com o primeiro tópico, que é a importância do senso de missão, do entusiasmo e da convicção. Poder trabalhar é realmente uma alegria. Ter o que fazer é sempre muito importante. Enquanto sua mente estiver ocupada com pensamentos do tipo: ainda tenho deveres a cumprir neste mundo, tenho mensagens que preciso transmitir às pessoas, tenho projetos ainda inacabados. Estes pensamentos se tornarão seu senso de missão e acenderão a chama do seu entusiasmo. Bom, essa parte desse livro, ela são apenas algumas linhas, mas a gente vê que é algo bastante profundo no sentido de que o mestre Okawa comenta do senso de missão, do entusiasmo. E às vezes a gente pode achar que o entusiasmo é algo que vai cair no nosso colo. Você acorda entusiasmado, ou de repente você fica entusiasmado, ou acontece alguma coisa que você vai ficar entusiasmado. Mas o entusiasmo que o mestre Okawa comenta não é esse tipo de entusiasmo, é aquele entusiasmo em que enquanto você está fazendo o que você tem que fazer, ele aparece. É igual o exemplo do rabo, eu sempre confundo, o gato correndo atrás do rabo. Toda vez eu confundo, eu falo que é o rato corre atrás do gato, que é o... Não, no livro é gato, não é? É gato. É gato. É gato. O Roger falou com convicção, hein? É gato. Então tá bom. É gato. É gato, gente, é O gato. Rogério falou, tá falando. É, o cara falou, é rato. Toda vez eu falo rato. Né? Então, é que no Brasil é cachorro, né? Não sei se o gato corre atrás do rabo, mas enfim, no Brasil. Gato brasileiro não, né? Gato japonês sim. Não. Mas enfim, depende... Sempre que eu vi correndo atrás do rabo, esse animal era um cachorro. Mas É. tudo bem. Vamos lá com o gato. Como eu também nunca vi um gato correr atrás do rabo, mas como no Japão a criação é diferente dos gatos, né? É outro idioma, é outra coisa. Então, às vezes eles são criados de outro jeito, né? Não sei. Como que é a escola lá? Deve ensinar isso, né? Mas enfim, a analogia do gato correndo atrás do rabo, ela se aplica nessa questão do entusiasmo também. É isso aí, Roger. O gato corre atrás do rabo. O Roger, ele mata a cobra e mostra o pau, filho. Cara, só provas aqui, só fatos. Só o texto, é um gato. Só o texto, né? Gato corre atrás do rabo. Então, essa questão do entusiasmo, ela se aplica também nessa analogia do gato correndo atrás do rabo. Porque quando o gato para de correr atrás do rabo e segue a vida dele, o rabo persegue ele. Que era o que ele mais queria, né? E a felicidade é assim também, riqueza é assim também, e o entusiasmo é assim também. Às vezes a gente pensa, eu não quero fazer nada hoje, não tô com entusiasmo, não tô desanimado. E aí, só que se a gente esperar o entusiasmo chegar para fazer alguma coisa, a gente nunca vai fazer nada. O que a gente tem que fazer é, mesmo sem entusiasmo, começar a fazer e ter esse pensamento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu quero aprender isso, ou conversar com essa pessoa, fazer esse trabalho, enfim, ajudar essa pessoa. E aí que o entusiasmo vai aparecer. Eu acho que essa é a lição que está contida nessa sessão. E essa questão de correr atrás mesmo, assim, de não ficar esperando as coisas acontecerem, ou não ficar esperando o entusiasmo chegar para daí começar. É um efeito contrário, né? Você é igual ir pro trabalho, às vezes a gente não tem muita vontade, assim, agora que tá frio ainda, né, meu?
Você não fica muito entusiasmado, você vai de costa, né? Quem vai, né? Mas aí, conforme você chega, você começa a fazer o que você tem que fazer, o entusiasmo essa vontade de terminar o que você tem que fazer, ele vai aparecendo, né? E na vida é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que vai viver muito, ou que a vida é muito longa, mas se você fizer todo dia o que você tem que fazer, com o tempo você acaba daí concluindo o que você tem que fazer e acaba tendo entusiasmo em relação ao futuro também. Eu sinto que é como se você fosse pegando no tranco, né? É boa. Você tá lá, tá ali, tá cansado ali, mas não, vamos lá, vamos fazer as coisas e tal. E conforme você vai fazendo, aí não sei se seu corpo vai se acostumando com aquela situação ali, e aí você continua, e aí vai andando, sabe? E aí pega no tranco de vez e vai. É verdade, eu acho que sim, porque, tipo, antes eu achava muito que assim, pra fazer alguma coisa, é um dia que eu ia acordar inspirada e hoje eu vou fazer. E na verdade você vê que não é assim que você um dia vai acordar com muita vontade. Você tem que, como o Gabriel falou, você vai começando, e aí no meio acho que vai surgindo, né, esse entusiasmo, assim. Eu acho que é bem interessante. E eu fico pensando assim, no momento que a gente tá vivendo agora, que muita gente tá em isolamento, isso que o mestre fala assim, de ter o que fazer é importante. E eu acho que isso ajuda muito quando a gente tá, tipo, pelo menos falando por mim, assim, no meu caso, assim, lógico que tem dias que a gente acorda sem vontade de fazer muita coisa, né, a gente tá muito tempo em casa, mas eu sempre tentei fazer, assim, pelo menos algumas coisinhas, isso eu tinha que fazer todo dia, porque eu acho que aí me dava força pra continuar, tipo, assim, tentando me manter bem, sabe? Então eu acho que isso é importante, esse ter o que fazer, mesmo que seja coisa simples, eu acho que ajuda bastante. Você ter uma rotina, né, isso te dá um senso de controle do que você tem que fazer, ou hábitos, e como a Sá comentou, de mesmo coisas simples, né? Arrumar a cama, lavar roupa, essas coisas são básicas mesmo. Isso já vai te aliviando a barra e você consegue daí fazer outras coisas e com vontade, no caso, né? A Sá comentou de acordar entusiasmado, como que você comentou? Acordar inspirado, acho que inspirado, né? Na hora que ela falou, eu falei, acho que eu nunca acordei inspirado nos meus 30 anos de existência. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu nunca acordei um dia e eu falei, nossa, eu tô inspirado. Hoje vai, agora vai. Já acordei no tranco já. Quando a Sayuri começou a falar, eu lembrei da cena da Branca de Neve, que acorda e começa a dançar lá. Isso aí é só em desenho mesmo, né? Ou a pessoa que ela é matutina, né? A pessoa que ela é noturna. É matutina que fala? A pessoa que fala. Matinal? Ela tem energia de manhã, essa pessoa aí. O meu nível ela não é noturna. A Karen simplificando. Ela não é noturna, isso aí. Ou ela é diurna ou ela é noturna. Mas e às vezes a gente acaba se punindo ou se desanimando por não estar entusiasmado. A gente às vezes acha que tem que estar entusiasmado o tempo todo. E é por isso que a rotina é importante, porque mesmo sem entusiasmo, a gente consegue fazer o que tem que fazer. Porque se a gente for pensar, só quando eu estiver entusiasmado eu vou fazer o meu trabalho. Quando que vai fazer o trabalho? Só quando eu acordar inspirado que eu vou trabalhar. Não é assim, né, meu? Tem hora que é só a rotina que você tem mesmo, que vai manter o seu trabalho, e isso que vai te gerar entusiasmo daí para seguir em frente. A gente vê que o ensinamento do Mestre Okal, ele incentiva a gente à ação. É você agir. Você entrar em prática mesmo. É hands-on que fala, né? Mão na massa. O que você tem que fazer, você vai e faz, começa a fazer. E não ficar parado não. E principalmente como a Sá comentou, nesse período de isolamento, se a gente não tiver o que fazer, é cada vez mais perigoso. Porque a cabeça vai ficando estranha, né? Você começa a pensar demais, então tem que tomar cuidado nesse sentido também, porque ter o que fazer protege a gente de pensamento muito negativo ou preocupação excessiva. Uma coisa que eu fiquei pensando assim também, acho que é tomar o cuidado para não chegar no extremo, né, de começar a fazer muita coisa também. Bem observado.
Não, porque vale a pena também ter aquele olho lá de você se observar, né? O autoconhecimento. Então, às vezes, você pode estar tão assim só que, na verdade, você está naquela situação em que você precisa se dar um descanso também, né? Então, tem esse outro lado, tem esse meio termo aí. Um autocuidado, né? Cuidar da sua mente também, do seu corpo. É importante você ficar um tempo em silêncio, né? Ficar descansado, até para conseguir fazer as outras coisas depois também. Bem observadas. A tendência é exagerar, né, nas tarefas ou nos afazeres, e aí pode comprometer daí. O livro Trabalho e Amor, Mestre Okawa explica bastante, fala bastante sobre isso, né? De saber descansar, de saber ter tempo de descanso, para conseguir executar o que você tem que fazer com qualidade também, não só a quantidade. E ver um propósito... Saúde, E ver um propósito no que você está fazendo também, não só fazer por fazer. Entender como que o que a gente está fazendo impacta as pessoas, como que o que a gente está fazendo pode beneficiar as pessoas à nossa volta, ou ser útil. Enfim, colocar esse propósito também, esse senso de missão dentro das funções que a gente executa. Independente das funções. Todo trabalho é nobre. Isso o Mestre Okawa comenta também. Todo trabalho, toda função ela é nobre. Porque ela vai estar beneficiando alguém, um consumidor, um cliente, enfim. É isso aí, a gente vai para o segundo tópico de hoje, que é a gratidão e a retribuição abrem caminhos. Talvez você não se sinta confiante em vários aspectos. Ache que não tem talento, que não possui um bom histórico, nem realizações suficientes. Mas não deve se remoer pensando apenas no lado negativo. Em vez disso, procure valorizar o que possui agora, e vai perceber o quanto já recebeu. Você já recebeu muitas coisas. Perceba o quanto é gratificante de verdade reconhecer isso. Se eu tivesse de citar um único defeito das pessoas da era moderna, diria que elas carecem demais de gratidão. Pensam somente em ganhar alguma coisa dos outros, mas não se preocupam em dar ou agradecer e retribuir. Com o sentimento de gratidão e a vontade de retribuir aos outros, seu caminho vai se abrindo independentemente do que fizer, e as pessoas ao seu redor irão ajudá-lo. Isso é essencial. Isso aí é um tom aí na sua cabeça, né? Nossa, as pessoas precisam ter mais gratidão. Carecem demais. Geralmente o mestre nunca fala o defeito das pessoas, né? Mas nessa palestra ele comentou, né? Que porque... Isso, claro, a gente não se exclui disso, né? Quando eu li isso, eu também peguei isso pra mim, né? E a gente... Porque se a gente acaba não tendo gratidão, esse senso de retribuição, ele não aparece, né? E aí... a nossa vida vai tomar um rumo diferente. Dentro dos 4 princípios da felicidade, o princípio mais importante é o princípio do amor, que é o primeiro princípio da felicidade, que é você parar de querer receber tanto amor e querer doar daí, ou não achar que o amor é algo que você recebe. A essência do amor não é receber, é você dar algo em troca. E no livro As Leis do Sol, que é o primeiro livro escrito pelo Mestre Okawa, ele fala isso. A gratidão é o ponto-chave mesmo. E reconhecer, a gratidão é algo que ela é como se fosse um músculo. Você exercita ela e ela se fortalece. E fortalecer esse reconhecimento do que a gente tem recebido é muito importante. Porque daí você vai querer parar de buscar tanto, exigir tanto das outras pessoas, e vai buscar... No livro As Leis da Felicidade, o Mestre Okawa comenta que só de você mudar a sua maneira de pensar, só mudar a maneira de pensar, de parar de cobrar, de exigir que fulano seja assim ou que fulano faça isso, para você buscar compreender ou tolerar, e só essa mudança de pensamento já é um ato de amor. É bastante interessante essa afirmação dele. Isso faz bastante diferença, né? Só essa mudança.
Assim, eu fico pensando que quando a gente fica muito no automático, não sei, por exemplo, vamos supor que você tá fazendo suas coisas e você almeja um passo seguinte, assim, né? Você fica almejando por aquilo por muito tempo, assim, e aí você consegue. Aí naquele momento que você consegue, o primeiro momento, assim, você sente aquela gratidão, né? Naqueles primeiros dias e tal. Mas aí quando aquilo que você almejou por tanto tempo passa a se tornar uma rotina, eu acho que a pessoa vai se esquecendo e aquilo que você tanto almejou no passado parece que se mistura como se fosse uma coisa normal do cotidiano e tudo mais, e você começa a ver só os pontos negativos, os problemas, e aí você vai, entre aspas, né, esquecendo de agradecer por aquela situação, sabe? Eu enxergo muito que isso pode ser o problema. Então, é bem importante esse passo, assim, né, de você, apesar de todas as coisas que estão acontecendo, assim, que precisam ser melhorados, é olhar para trás e falar assim, nossa, mas essa situação toda, se for pensar, não é ruim, é bom que eu tô fazendo tal coisa, é bom que pelo menos está fazendo isso, sabe? Eu acho que eu enxergo mais dessa forma, assim, sabe? De olhar um pouquinho, não ficar tão penetrado. Entrado nessa situação, mas ir um pouquinho mais para fora e enxergar que às vezes o problema que você tá mergulhado lá é tão pequeno diante de todas as coisas que você tem a agradecer, né? Eu penso bem assim. Mas é um exercício de você ficar pensando que, não, olha, tem que me agradecer, eu tenho que agradecer por isso, tal. Seria essa simplicidade, retornar às origens do ser humano mesmo. Eu acredito que a gente esteja vivendo esse momento agora também para conseguir resgatar essas origens do ser humano, como a Karen comentou, de não achar que as coisas são tão normais assim. O apóstolo Paulo, ele dizia que se você tiver roupa e comida, é suficiente já para você ser feliz. E no Dale Carnegie tem um exemplo de um senhor que ele fala que se ele tivesse ar e água, para ele era suficiente já para ele ser feliz. E as pessoas hoje, elas estão exigindo muito para ser feliz. Aí acaba ficando mimado, né? Então, se eu não tiver um carro assim ou uma bolsa assim, não tem como eu ser feliz. Ou se eu não tiver um casamento assim, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver um trabalho assim, eu não vou ser feliz. Tá sempre colocando uma condição para felicidade. E aí nunca vai ser feliz mesmo, porque ela nunca vai chegar. Volta no gato e o rabo lá, fica correndo atrás do rabo e nunca pega. E enquanto não surgir e a gratidão, é isso que é interessante, ela vem do reconhecimento do que você já tem. Você não espera alguma coisa nova acontecer para sentir gratidão. Quando eu tiver o meu trabalho, eu vou sentir gratidão. Não, você pode ter gratidão em qualquer situação, em qualquer momento. Ela é um exercício de reconhecimento. E é a partir disso que vem esse desejo de retribuição. É igual eu fiz uma live essas semanas aí, de serenidade interior. E tem um exemplo que o Mestre Okawa fornece na palestra, que é de um livro chamado Osho. É um livro que fala da Segunda Guerra Mundial, de uma garota que ela era Segunda Guerra Mundial, não tinha trabalho, nada, e tudo que ela queria era ir para a escola, ela queria estudar. Só que ela não podia estudar, porque ela tinha que trabalhar para se manter, ela trabalhava de babá. E ela viveu a vida inteira querendo estudar e ela nunca conseguiu estudar. Ela nunca conseguiu ir numa sala de aula. E hoje você vê, às vezes, não estou criticando a molecada que faz isso, porque eu fazia isso também. Você vai pra escola e fica puto da cara porque o professor é isso, ou reclama que tem aula à tarde. Acho que é esse tipo de... a gente vai ficando mimado, né? As coisas vão ficando... Ou que tem muita lição de casa pra fazer, né? Então, isso eu respeito o pessoal que é mais antigo, assim, que nem o pessoal que passou situação de guerra. Os caras, eles comiam uma vez no dia. Imagina essa pessoa, pra ela ter três refeições, é um êxtase. E às vezes você vê, a gente acaba reclamando, sei lá, que coisa banal. Eu acredito que seja isso que o Mestre Okawa esteja comentando, do ser humano voltar nos primórdios dele mesmo. Que a gente não precisa de tanta coisa assim para começar a ter gratidão. Você já pode ser grato agora com tudo que a gente já tem. E a gente tem muito, né? Na verdade. Eu acho que sim. Acho que como vocês falaram,
esse olhar de gratidão é meio que você olhar para as coisas que parecem que são banais ou coisas que parecem normais, assim, que a gente meio que olha como se já fosse nosso direito ter. E às vezes a gente não dá valor, porque a gente acha assim, é normal eu ter aqui onde morar, o que comer, então assim, que parece muito normal. Então não vou estar agradecendo todo dia isso. Mas quando a gente para, acho que para olhar com esse olhar de gratidão, a gente vê que realmente a gente tem bastante coisa para agradecer. Tipo, a gente continua tendo outros sonhos, assim, aspirações, mas a gente tem muita coisa para agradecer, sim. E daí que vai ter o sentimento de retribuição. Porque esse dia eu tava fazendo uma conta básica, assim, que é, se a gente pegar a classe média e classe alta do Brasil, são as pessoas que estão empregadas, que têm trabalho, têm uma renda razoável. Se você pegar 20% dessas pessoas que estiverem explodindo de gratidão e elas quiserem ajudar a classe que está se desenvolvendo, eu acho que o país melhora, meu. Se tiver essa vontade de ajudar, essa vontade de retribuir, em vez de ficar pensando só em si, né? Às vezes, ter essa filosofia de retribuição num âmbito maior, isso você pode desenvolver uma sociedade inteira, né? Se você criar pessoas que tenham essa vontade de retribuir. E a tendência, infelizmente, é que quanto mais tem, mais quer ter, né? Não, quanto mais tem, menos quer retribuir, né? Claro, tem muitas pessoas que querem retribuir, que nem você vê agora no Corona, o CEO do Alibaba, o Bill Gates, eles fizeram uma série de doações. Mas criar isso num âmbito mais amplo, né? E não ter uma maneira de retribuir. Cada pessoa tem a sua maneira de retribuir. Cada pessoa tem um ponto forte, tem uma qualidade e retribui do jeito que acha melhor. Seria nesse sentido, assim, não no sentido, você tem que fazer isso para retribuir. É só fazendo, sei lá, dando aula que você retribui. Não, tem pessoa que é boa para dar aula, tem pessoa que tem recurso financeiro, tem pessoa que tem paciência, tem pessoa que é boa para dar conselho. Tem um monte de características que você pode usar para retribuir, não tem uma maneira só. E interessante no final do trecho que o Rogério leu, né, que fala que o sentimento de gratidão, a vontade de retribuição, o caminho vai se abrir, né? Eu pensei muito, assim, que quando você emite, assim, essa vibração de gratidão, de vontade de retribuir para a sociedade e tudo mais, assim, você acaba emitindo uma vibração em que você atrai espiritualmente também uma vibração, né? Seres celestiais, espirituais, assim, que tem uma vibração semelhante, né? A lei da atração, da sintonia da vibração. Como é que chama? Lei de sintonia de vibrações. Isso, lei da sintonia de vibrações. Então, é interessante também linkar nesse lado mais espiritual também, né? Da importância de você ter essa vibração positiva, né? Que você vai ter essa ajuda espiritual também e tudo mais, para o caminho se abrir também. Isso faz muita diferença. Com certeza. Porque você vai acabar recebendo ajuda celestial, vai estar sintonizado com esses seres e eles vão querer ajudar você também, né? Agora, se a gente quer cada vez mais, pelo que a gente aprende na rap, a gente vê que um anjo, por exemplo, é um tipo de ser que ele já está grato, né? E um tipo de ser que está querendo cada vez mais não é muito celestial, assim, no sentido de ser exacerbado, né? Ser ganancioso, no sentido de gana, né? Sempre querer mais ou sempre exigir cada vez mais. E aí vem a sintonia de vibrações mesmo, né? Que a Karen comentou, com qual tipo de ser que a gente vai estar sintonizado daí, né? E é difícil isso aí, porque como a gente está num corpo físico, a tendência não é ser equilibrado, a tendência é ser ganancioso. A gente é mamífero, né, meu? Não adianta. A gana, ela vai aparecer, mas a gente tem que buscar quebrar isso com a nossa natureza divina mesmo, que é essa conexão espiritual que a gente tem com o nosso eu verdadeiro. E é assim como o comentário final é assim que o nosso futuro vai se abrir daí no sentido correto. Pode ser que demore mais, mas ele vai abrir, ou menos também, a gente não sabe. Mas é o caminho certo daí.
Bom, Roger, comentários, Roger? Eu tenho. Eu não sei se é muito importante. Claro mas, que é. Eu vejo assim, nessa parte assim de cobrar, né? Acho que não inclui só a parte material, tá? Eu quero bens materiais ou sei lá. Mas inclui também assim na parte de você querer, assim, que as pessoas pensem em você. Vejo isso muito assim. Hoje, assim, essa coisa do coronavírus assim, está muito politizada. Então, as pessoas ficam muito querendo assim, quem é assim, quem é pró isolamento é a favor de tal político. Quem é contra o isolamento é a favor de tal político. Aí fica muito essa briga, um querendo impor assim, a opinião do outro. Na verdade, tem assim, essa falta de gratidão, é não compreender o lado do outro. Entender que o outro tem um modo diferente de pensar. E querer o seu ponto de vista. Eu acho que assim, acho que mais forte do que o apego material é o apego assim de querer que as pessoas pensem que nem você. Exigir, né? Isso, exigir. Então, por exemplo, eu sou a favor de tal político. Eu assim, posto mil coisas em rede social, fico brigando. E quem é contra a minha opinião, eu já rotulo. Assim, infelizmente, assim, no Brasil isso está muito forte. Eu tava vendo um seriado sobre o Estado Islâmico, né? E assim, é triste, né? Porque assim, se a pessoa pensa diferente, ela morre. Esse fanatismo assim político, religioso, acho que é uma das piores coisas que assim, é o máximo do amor que cobra, né? A pessoa tem que pensar que nem eu. Isso acho que é mais forte do que o apego assim, por comer, porque isso assim é instintivo. Mas o apego assim, pelo que assim, de controlar as pessoas, de querer que as pessoas pensem que nem eu acho que isso na verdade é mais forte. O apego assim com relação a assim, com relação ao humano, né? Isso acho que é mais forte ainda. Daí precisa, no caso, ter conhecimento para abrir um pouco mais a mente, né? Isso. Isso também no aspecto pessoal é forte também. A gente ter que conviver com pessoas que querem que a gente se comporte de certa maneira, ou fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, todo mundo sabe que é muito irritante, né? E ter essa tolerância, essa paciência, essa compreensão é um trabalho muito árduo, mas ela sempre vai cair na questão da gratidão mesmo e da retribuição. E, claro, ninguém é santo, eu também não sou. Eu erro bastante também, mas a gente sempre busca trabalhar nesse sentido da gratidão, da retribuição e buscar ter uma convivência mais em harmonia, né? Seria nesse sentido também. Acaba ajudando em todos os aspectos da nossa vida. Porque quem é grato, quem tá com paz de espírito, não vai se importar se fulano de tal tem opinião diferente. Ele vai respeitar. Ele vai compreender. Mas a pessoa que assim que não tem aquele sentimento de satisfação, ele vai sempre cobrar. Você tem que pensar que nem eu. Você tem que seguir a mesma religião. E nunca vai estar satisfeita. Sim. Fica uma areia movediça, né? Por mais que você dê, nunca preenche, né, meu? É isso aí. Bom, então é isso, pessoal. A gente encerra o episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes. Agradeço a Karen, a Sai e o Rogério pela companhia. E até mais. Valeu! Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigado por me ouvir também. Olha aí, hein? E ao pessoal que puder compartilhar também esse episódio e dar uma curtida para que mais e mais pessoas conheçam os ensinamentos do Mestre Okawa. Obrigado, pessoal. Até!